Seja bem-vindos à nossa aula de social media. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os erros de social media. Esses erros sempre acabam sendo logo no início do nosso processo de conhecer e aprender a ser um social media no mercado. E eu aposto que você já se perguntou que a gente começa a produzir muitos conteúdos, só que a gente percebe que não está dando 100% como nossa profissão de social media. E eu vou apontar alguns erros, que esses erros a gente consegue solucionar. Então, será que você vai se identificar com algum desses erros? Bora aqui na tela conhecer um pouquinho sobre eles. Na tela, eu trago para vocês alguns erros que todo social media comete no início, que seria fazer posts bonitinhos, mas sem estratégia. Será que por que acontece que muitas pessoas produzem conteúdo, mas os conteúdos eles não dão resultados porque a gente não consegue fazer uma estratégia mais acessível para aquele cliente que a gente está atendendo? Muitas vezes é porque a gente também não conhece um pouco da persona, não conhece um pouco de como é que funciona a missão, os valores da empresa. Então existem alguns pontos que a gente precisa conhecer da empresa e por isso que esses erros acabam acontecendo, porque a gente não conhece muito e a gente precisa de elementos para que a gente consiga ter esses dados para construir as nossas estratégias para o cliente. O outro erro é não ter processo. Para a gente trabalhar como social media e pegar alguns clientes, a gente precisa ter alguns processos, algumas etapas. E são metodologias que a gente precisa seguir, que é produzir o conteúdo, é ter a aprovação do cliente, é ter a entrega do material, mas a gente precisa fazer todo um processo antes para a gente construir um calendário estratégico para o cliente que traga resultados para ele. E o outro é não cobrar pelo valor. O preço, a gente acaba às vezes cobrando um preço por arte. Existem formas de a gente calcular de que forma a gente pode estar cobrando esses trabalhos de produtos que a gente está oferecendo no mercado. Então a gente precisa ter noção de como é que a gente calcula, porque existe, além do nosso tempo, existe também outras ferramentas que a gente utiliza no nosso processo, que a gente utiliza, existe um valor. Tanto o valor do nosso tempo que a gente dedica para o cliente, mas também tem outros elementos aí que a gente precisa ter esse cálculo para poder mensurar quanto é que a gente tem uma base de cobrar ali para o cliente, porque a gente está cobrando para o cliente ali um valor pelo resultado que ele vai obter ali, porque o nosso valor é referente a resultados e não por elementos de um postzinho qualquer nas redes sociais. Outro erro muito comum é não prospectar sistematicamente. Muitas vezes a gente peca em não fazer essa prospecção, tanto ativa como passiva. Então, a gente precisa se dedicar um tempo específico por dia para que a gente consiga prospectar e ter aí uns contratos, dependendo mais ou menos de quantos meses a gente pode estar inserindo nesses contratos de inicial para o cliente. Então, são alguns erros importantes que a gente precisa corrigir. Passando para essas etapas dos erros, a gente vai conhecer as consequências que tem caso a gente não consiga ter esse processo, essa metodologia. O primeiro deles é a baixa previsibilidade de receita. Acaba a gente se prejudicando em não ter um valor mensal de base para a gente estar conseguindo aí escalar no nosso mercado. O outro problema muito comum que hoje em dia acontece é o burnout e a sobrecarga de trabalho. Tanta sobrecarga de trabalho, exigências, muitas vezes nos acaba adoecendo. Então a gente precisa aí dosar todo esse processo de como a gente consegue trabalhar nossa mente também. O outro é o limite de escala. Você é o gargalo. Então, às vezes, o social media, ele pensa muito em gestão, mas será que o social media só precisa estar oferecendo gestão ou tem outros produtos que a gente pode estar oferecendo, como uma consultoria ou então como um enxoval digital que a gente entrega alguns elementos? Então, existe alguns detalhezinhos que a gente precisa para poder escalar, a gente consiga entregar outros serviços com base na necessidade do cliente. Então, quando a gente é social media, a gente precisa, na verdade, antes de oferecer os nossos serviços, produtos, a gente precisa entender primeiro a necessidade, qual é o produto que a gente tem ali que se adequa a resolver o problema ali do cliente. Então, tem esse ponto muito importante.
O outro também é perda de autoridade profissional. Muitas vezes a gente acaba se dedicando ao cliente, mas a gente acaba esquecendo do nosso posicionamento nas redes sociais. E isso é valioso, porque quanto mais você tem autoridade e posicionamento no mercado, você entende do assunto e traz resultados, traz cases de sucesso ali, com certeza o seu valor vai aumentar no mercado. Então é muito importante que você se posicione no mercado e você resolva os problemas e soluções do cliente que ele está precisando. Pulando para outra etapa, é como saber se você tem esse erro. Você responde sempre sim. Por exemplo, faço tudo sozinho. Isso é um grande problema que, como eu te falei anteriormente, a gente acaba entrando no burnout devido à sobrecarga de trabalho, que a gente precisa delegar algumas funções, porque quando a gente começa a delegar, a gente começa a escalar. O outro não tem proposta padrão. Eu te pergunto, você tem nos seus serviços as propostas específicas? Como é que funciona os seus serviços? Você precisa ter uma proposta que ofereça para o cliente, porque às vezes o cliente vai à sua procura e você às vezes não tem documentos que possa estar mostrando para o cliente o seu trabalho, de que forma é que funcionam os seus serviços. Então a gente precisa ter uma proposta padrão para estar oferecendo para o cliente. O outro também é sobre o faturamento oscilar muito. O que acontece muitas vezes é que o social media ele não tem uma base de contrato referente ao período determinado e muitas vezes fica oscilando. Quando você oferece um tempo maior para o cliente, você vai ter uma estabilidade de valor específica e você vai conseguir escalar para outros clientes ali, aumentando o seu faturamento. O outro é o medo de cobrar. Isso é normal de muitos social media. Depende muito da região onde se localiza. Muitos social media têm medo de cobrar, porque aquele social media que é um profissional, traz cases de sucesso, traz resultado para o cliente, se posiciona, se especializa. Claro que ele vai ter que aumentar o valor dele no mercado, porque ele está aprimorando, está tendo valor ali inserido do serviço dele para que entregue um bom resultado ou está pagando uma plataforma. E isso tudo influencia principalmente no valor de cobrar para o cliente. E também outro fator é empreender. Muito social media ele não pensa como um empreendedor e isso prejudica bastante no seu processo. Partindo para outra situação, que é as causas. As causas a falta de visão do negócio, não tem uma visão, até para você delegar serviços, ele não tem uma visão específica, você só pensa como freelance. Às vezes está iniciando ali, quer pegar algum serviço para ter portfólio, ter experiência, de conseguir ali uns cases de sucesso, ter resultados com os clientes para poder ter portfólio, tudo bem, mas aí vai depender de que nível você está. Outra questão é o medo de cobrar, como eu falei antes. Muito social media não tem uma noção de quanto é que vai cobrar, porque ele precisa entender qual escala de nível ele está, qual o investimento que ele está tendo ali no todo o processo, se ele tem processo ou não, tentar empreender, saber empreender, conhecer como é que faz para estar empreendendo ali o serviço dele e delegando, ausência de templates. A gente, como social media, a gente tem um banco de dados, de documentos que a gente precisa ter para que a gente tenha uma segurança e também ter um serviço que consiga ter agilidade no processo, na produção. E o outro é o processo, que é essa questão de ter todo um esquema de processos, de passos a passos, de como é que a gente consegue trabalhar como social media. Então, é a solução. De que forma a gente consegue solucionar todos esses problemas que eu citei anteriormente? Você precisa definir papéis e ofertas, que é a esteira de produtos. Quais são os produtos que você tem a oferecer no mercado? Pensa aí, lista, pega um papel, lista quais são os seus produtos, os serviços que você tem no mercado. E esses produtos e serviços, você descreve, define qual é o objetivo dele, qual o tempo de entrega, o que é que você precisa coletar do cliente. Você tem o brief de determinado serviço que você está oferecendo em produto para coletar essas informações, para construir e entregar um ótimo serviço ali para o cliente. Então, tem que pensar isso tudo. O outro é criar processos. Então, criar processos, você tem que pensar. Criar processos é você ter o checklist, todo o checklist para você estar acompanhando todo o processo.
O outro também documento importante é templates, que é apresentação comercial, proposta comercial, também alguns tipos de produtos que você tem, então você precisa ter esses templates, ter também organizar a sua vida como um completo, como até utilizar os aplicativos, programas que você tem, Notion, Trello, usar plataformas para você ter esses resultados para o cliente. Então existe, e é por isso que precisa ter esses processos, que você consegue ter uma rotina mais acessível e que você consiga entregar bons resultados para o cliente. Outra questão de solucionar, você precisa precificar o valor da hora e também do seu serviço. Como é que você calcula esse serviço? Você precisa ter uma noção de que forma você consegue precificar. Antigamente eu nem tinha noção como precificar todos os valores do meu serviço, mas quando você tem um estudo, uma base de como é que você consegue ter essa solução de resultados de valores para cobrar, principalmente, como eu falei, o nível que você está, as entregas que você está tendo, os aplicativos e ferramentas que você usa, isso tudo inclui em todo esse processo para que você entenda quanto é que você precisa cobrar no mercado. Tá? Hoje em dia está no auge as IAs e você precisa estar acompanhando, utilizando, principalmente para criar conteúdos de forma mais rápida também. É interessante você observar no meu perfil, eu utilizo muito a questão do IA, principalmente IA, eu falo IA em uma geral, que é o ChatGPT para criar textos, criar copy, para facilitar a sua vida nesse processo. O outro também, eu vou mostrar aqui essas ferramentas, como eu coloquei aqui, é o ChatGPT, tem o Canva, tem o FreePic. Então, são ferramentas, existem milhões de ferramentas no mercado em que você pode estar utilizando a seu favor na produção para agilizar o seu processo, facilitar o seu processo, porque assim você consegue escalar e ter mais clientes ali para estar entregando resultados. Outro é prospecção sistemática, que é você ter um roteiro, entender um pouquinho sobre o funil, um funil para você entregar os conteúdos, você ter follow-up também. E vem o plano de ação. O plano de ação eu trago aqui, que é o de 30 dias, os primeiros 30 dias, que você precisa criar estrutura. O que seria criar estrutura? Você precisa mapear seus serviços, saber exatamente o que você oferece e quanto vai cobrar que você quer entregar. Você precisa criar propostas padrões, você precisa ter, de uma forma mais profissional, você mostrar que o cliente ali, você tem segurança, você tem um profissionalismo. Então, isso tudo chama muita atenção no olhar do cliente. E montar também um checklist de reunião. Você precisa criar os roteiros com perguntas que você sempre tem que fazer antes de fechar o contrato. Então existe todo um processo de que forma eu consigo alinhar com o cliente quando eu tiver uma reunião, de que forma eu posso estar conseguindo coletar alguns dados importantes para construir uma proposta personalizada para o cliente. Então você precisa ter todos esses esquemas para você conseguir tanto prospectar como entregar um conteúdo de alto valor para o cliente. O outro é escolher duas ferramentas. Exemplo, você pode escolher duas ou escolher mais. Às vezes eu estou usando o ChatGPT, o FreePic, então isso ajuda bastante nesse processo da construção de conteúdos. O outro é criar banco de templates, que quando você cria uma esteira de produtos, você precisa criar os modelos, principalmente modelos de brief, de que forma aquele conteúdo eu preciso coletar certas informações, legendas, relatórios. Então isso tudo, esses bancos de templates é muito importante no seu processo. Aí vem depois a prospecção de 90 dias, que seria você montar um roteiro de prospecção, entre em contato com potenciais clientes e testar o novo processo que você criou. Então existe a questão de você conseguir ter sua metodologia ou conhecimento com base de que alguém já resolveu, solucionou esse processo. O outro a meta é você fechar pelo menos aí um cliente ou por dia, enfim, aí você que vai definir a meta que você quer atingir ali por prospecção. E você tem que deixar aí separado 1 hora aí por dia para estar prospectando novos clientes, para que você consiga escalar.
E para que você tenha todo esse processo, eu já tenho uma metodologia que eu utilizo e entrego para os meus alunos. É uma metodologia que eu utilizo no meu processo para que eu consiga escalar, ter resultados. E ele ajuda bastante nesse processo, que são também principalmente bancos de documentos que a gente precisa para estar construindo e entregando um bom resultado para os clientes. Então a aula de hoje foi para entender um pouquinho alguns pontos de erros que todo social media comete durante o seu processo, principalmente no início do processo ali de social media. Se inscreva e deixe seu like aqui na aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo a vocês.